Olá, muito boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui na Rede Teia. Eu sou o Luiz Miguel, apresentador do programa, e hoje começa o Fala de Onde. O Fala de Onde é um podcast realizado pela Rádio Teia da Universidade Positivo e é um programa onde vamos trazer as principais notícias do dia, falando um pouco sobre culturas e também sobre a culinária típica de cada região do mundo. E nada mais justo do que hoje o episódio ser justamente sobre o nosso país, o Brasil. Aqui comigo estão Stephanie Rodrigues. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. E boa noite, Gabriele Lima, que também está conosco. Boa noite a todos. E para iniciar o nosso programa, o Fala de Onde, a gente vai começar com as notícias que giram o nosso país, Brasil. Então vamos puxar para o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Nesse primeiro bloco, dando início à série de notícias, a gente traz o quadro Planeta News, que é basicamente as notícias, tema que cercam a realidade de cada país que a gente vai fazer a cada programa. Iniciando esse quadro com Gabriele Lima falando um pouco sobre a política do nosso país e com o tema em evidência que é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Gabi, traz um pouco sobre como está sendo o andar desse tema. Então, Luiz, hoje o STF iniciou os interrogatórios dos oito réus acusados de integrar a trama golpista, um suposto plano para subverter a ordem democrática após as eleições presidenciais de 2022. Então, aí são os réus o Jair Bolsonaro, ex-presidente, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, Alexandre Ramagem, que é ex-chefe da ABIN, Albir Ganier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres é ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa. As investigações são conduzidas pelo Superior Tribunal Federal e revelaram que os réus teriam planejado ações para subverter a ordem democrática, incluindo a possibilidade de assassinato de autoridades. Esses planos teriam sido motivados pela insatisfação com os resultados das eleições presidenciais de 2022. A trama golpista é considerada um dos principais fatores que contribuíram para os ataques do 8 de janeiro de 2023, quando alguns terroristas e apoiadores bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Esses ataques resultaram em danos ao patrimônio público e à democracia brasileira. Os interrogatórios dos réus vão até a sexta-feira, dia 13 de junho. Após depoimentos, as partes poderão pedir diligências complementares e apresentar as alegações finais antes do julgamento definitivo. Luiz. Muito obrigado, Gabi. Um tema muito importante, né, sobre a política, que é uma coisa muito discutida e com muitos conflitos, né, no nosso Brasil. E outra coisa que também faz parte do dia a dia dos brasileiros é o esporte e o nosso futebol, né? E a nossa pentacampeã seleção brasileira enfrenta amanhã, às 9h45, o Paraguai, na Neoquímica Arena, em São Paulo, o estádio do Corinthians. O jogo marca a segunda partida do técnico Carlo Ancelotti sob o comando da seleção. O primeiro jogo do técnico aconteceu na última semana e acabou em empate pelo placar de 0-0 contra a seleção do Equador, partida realizada lá em Quito, no estádio do Barcelona de Guayaquil. E resultou no primeiro clean sheet, né, do Brasil nas últimas 5 partidas, o Brasil que vinha tomando muitos gols. E nessa última partida, o Carlo Ancelotti resolveu o problema da defesa, mas não conseguiu ainda trazer efetividade para o ataque da seleção. A provável escalação para o Brasil para o jogo de amanhã tem 2 mudanças principais e vai a campo com Alisson no gol, Wanderson na direita, Marquinhos e Alexandro no centro de zaga, outro Alexandro, né, na lateral esquerda, esse Alexandro que joga no Flamengo e da zaga que joga na França no Lille. No meio-campo, o Brasil vai com Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, mesmo meio-campo do último jogo, e no ataque tem as 2 mudanças. Vini Júnior na ponta esquerda, se mantém ainda do último jogo, mas agora Matheus Cunha entra na posição de centroavante no lugar de Richarlison. E Rafinha, que estava suspenso no último jogo, um dos favoritos para a bola de ouro
desse ano, dessa temporada, né, de 2024 e 2025, volta ao time titular. O Brasil, nesse momento, tem 22 pontos e ocupa a 4ª posição na tabela das eliminatórias sul-americanas. O Brasil pode garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo, caso vença o Paraguai e a Venezuela perca para o Uruguai. Isso garante o Brasil já na próxima Copa do Mundo. O Brasil que participou de todas as edições da Copa até o momento. E agora, para a parte de serviço aqui do nosso quadro, a gente vem com a Stephanie Rodrigues, que vai falar sobre os shows que cercam o Brasil, que tem vários festivais e vários eventos muito importantes. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo. Então, falando um pouquinho dos shows que já passaram aqui por Curitiba, pelo país também, que vem movimentando a economia do Brasil, né? Que movimentou em 2020 230,14 bilhões de reais. Então, nesse ano já passaram aqui pelo Brasil o 21 Pilots, o Sting, Alanis Morissette, System of a Down, The Pretenders, Norah Jones, Shakira, a Lady Gaga no seu show espetacular em Copacabana, Christina Aguilera, Ali Brooke, que é ex-integrante do Fifth Harmony, Sean Paul, Benson Boone, que é conhecido pela música Beautiful Things, que é hit nas rádios, Tate McRae, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Justin Timberlake, João, Zedd, Stray Kids e The Driver Era, que aconteceram no Lollapalooza no começo desse ano, em março. Os que ainda vão vir são Green Day, James Blunt, Katy Perry, a Wannabe Tour, que vai acontecer aqui em Curitiba e em São Paulo, Dua Lipa, Guns N' Roses, Oasis, Linkin Park, Raul Alejandro, Fall Out Boy, e no The Town, como headliners, vem a Katy Perry também, Green Day, Camila Cabello, Mariah Carey, Jessie J e vários outros. E também o Damiano David, ex-integrante da banda italiana Maneskin. Todos esses ingressos vocês encontram na Ticketmaster, na Live Pass, Live Nation, Eventim e alguns pelo Simpla. Os valores eles variam entre R$ 195 e R$ 1.200, pegando ali uma média de R$ 500. E para quem é estudante, servidor da área da saúde e idoso, pagam meia entrada. O Brasil que vem sendo um importante polo do entretenimento e também na cultura, né, mundial, Sim. trazendo esses grandes nomes para se apresentarem aqui no país. E com esse gancho, a gente puxa para o segundo quadro, né, do nosso programa, o Ritmos e Raízes, que vai falar um pouco sobre a cultura e esses temas que variam no aspecto cultural e histórico de cada país. E nesse primeiro episódio, né, sobre o Brasil que estamos fazendo, a nossa repórter Letícia Maior, que foi conversar com um intercambista que está aqui no Brasil estudando. Esse intercambista veio de fora, de outro país, e o VT dela traz uma conversa e uma entrevista super legal com ela. Você sabia que o tempo inteiro tem pessoas do mundo todo conhecendo o nosso Brasil? Hoje, no nosso VT especial, a gente conversou com intercambistas italianos que estão tentando conhecer cada cantinho do nosso país. Confere aí! Oi pessoal, eu sou Pierluigi Ciappellini, sou da Itália e tenho 22 anos. Estou estudando Educação Física aqui no Brasil, na PUC. Olá a todos, meu nome é Ângela, eu sou da Itália e estou aqui no Brasil para passar o meu semestre estudando na PUC. Então vamos tentar responder algumas perguntas. Qual é a sua comida brasileira favorita? Eu adoro muitas comidas daqui. Primeiro, todos os salgados são muito bons. Não tem nada disso na Itália. Mas acho que minha favorita é churrasco, muito bom. E a carne do Brasil não tem comparação. É muito melhor que na Itália, eu acho. Então eu acho que o churrasco é minha comida preferida aqui. Se pudesse repetir uma viagem no Brasil, qual seria? Eu diria Foz do Iguaçu, por conta de toda a natureza, é muito impressionante. Como se assim, a gente não conseguisse respirar por estarmos cercados com toda aquela natureza. É loucura. Tem também Floripa. É difícil, mas acho que eu fico com Foz do Iguaçu. Qual o melhor lugar para passar as férias no Brasil? Acho que Itapema e Bombinhas. Eu gostei muito. É um lugar muito legal. Me lembra Rimini, uma cidade litorânea da Itália. É bem parecido com Bombinhas. Claro que Bombinhas é melhor, obviamente, mas tem esse clima parecido. Então provavelmente escolheria. Que experiência brasileira você acha que todo mundo deveria viver?
Eu diria que o carnaval. A gente chegou aqui em fevereiro e o carnaval foi uma das nossas maiores experiências. Foi nesse momento que a gente percebeu que estávamos no Brasil de verdade, porque eu e meus amigos nos olhávamos e pensamos: caraca, a gente tá no Brasil mesmo, de verdade. Foi realmente assim quando vimos como são todas as coisas do carnaval, então eu diria que é o carnaval. Você já passou algum perrengue por causa do idioma? No primeiro mês aqui, sempre que eu ia numa padaria, tentava comprar pão e dizia pau, sabe? Porque o mês inteiro todo mundo ria de mim e eu não entendia. Eu ficava tipo, por que estão todos em choque? Depois de um mês me explicaram a diferença de pau e pão, sabe? Um é bread e o outro bem, você sabe. O que mais te surpreendeu no Brasil? As pessoas são realmente extrovertidas e acolhedoras. Eu sabia disso, mas é algo que às vezes falam por falar, sabe? Mas eu vim pra cá e eu posso dizer que é verdade. Então, assim, eu conheci muitas pessoas que são realmente acolhedoras e que me ajudaram muito, muito mesmo. Mesmo que você não fale português igual eu. Que lugar do Brasil você ainda quer visitar? Rio de Janeiro, com certeza. Eu ainda não fui. Queria ir no carnaval, mas acabou sendo difícil. Mas como eu disse antes, se eu vim para o Brasil, tenho que ir para o Rio, né? E o pessoal também disse que é muito legal. Eu adoraria conhecer, gostaria muito. Que conselho você daria para quem quer visitar o Brasil? Aproveita a sua experiência e tenta talvez não ficar na sua própria bolha. Talvez, às vezes, se você estiver fazendo intercâmbio, seja mais fácil encontrar pessoas que falem a mesma língua que você, ou, não sei, algumas pessoas com as quais você já esteja acostumado. Então, só tenta não ficar fechado nessa bolha. E pra quem tá vindo só pra passar as férias, é só aproveitar, porque a vibe é incrível, as pessoas são fantásticas, então só aproveite. Você vai voltar pra casa cheio de lembranças e cheio de bons momentos. Viajar é explorar novos lugares, mas também conhecer pessoas, mergulhar nas suas histórias e experienciar um pouquinho de cada cultura. No próximo bloco, a gente continua a nossa rota pelo nosso país, Brasil. Fica com a gente no programa Fala de Onde. É isso aí, e para comentar um pouco sobre como foi essa entrevista e a conversa com esses intercambistas que vieram de longe, a gente tem a nossa repórter, né, que produziu essas notícias, Letícia Maior, que conta um pouco pra gente como foi essa entrevista e essa troca de culturas com eles. Oi, gente, me teletransportei pra cá, né, pra fazer um ao vivo aqui do meu VT, mas foi bem bacana fazer essa troca, assim, porque a gente não tem muita noção, né, nós como brasileiros falando do Brasil, é lógico que a gente vai dar uma puxadinha de saco, porque, enfim, a gente ama o nosso país, mas é muito legal ver, tipo, na visão de outras pessoas, como que elas estão se virando aqui e tal. Então, foi uma conversa, tipo, bem legal mesmo. Eu queria até ter colocado mais coisas no VT, né? Que a gente tem um tempinho ali e tal. Mas, nossa, foi uma conversa super rica. Eu fiquei impressionada com a quantidade de lugares que eles já conhecem aqui no Brasil, sabe? Eu achei que Conhece mais que a gente já. Já conhecem quase mais que os brasileiros mesmo. E como eles, tipo, criaram carinho por pequenas coisas, assim. Teve até, depois a gente comentou também, na parte de comidas favoritas, que eles falavam que tinha muita coisa. Eles citaram até, tipo, as nossas frutas. Que fora daqui não tem fruta igual tem aqui. Que aqui a gente tem muita variedade de fruta e que é muito gostoso. E pra gente, fruta é uma coisa tão normal. Tipo, nenhum brasileiro vai responder que a comida favorita é fruta. Porque pra gente é algo, tipo assim, normal do nosso dia a dia, sabe? Então é um choque de cultura bem legal. E saber que eles têm essa visão tão positiva da nossa cultura também foi bem legal. Então, com isso a gente segue agora para o nosso terceiro e derradeiro bloco, que é o Sente o Cheirinho, que a gente vai trazer comidas típicas de cada país. E como hoje a gente está no mês de junho, o mês dedicado às festas juninas, que são tão tradicionais no nosso país, nós trouxemos, né, inicialmente algumas informações sobre as festas juninas, como o desenrolar dela, algumas curiosidades. Eu queria começar com a Stephanie trazendo algumas pra gente, por favor, Stephanie. Então, no mês de junho, são festas juninas, porque são comemorados o dia de 4 santos católicos. O dia de Santo Antônio, no dia 13 de junho, ele é um santo católico conhecido como santo casamenteiro, uma vez que as pessoas fazem preces a ele para encontrar um marido ou uma esposa. A gente até trouxe aqui um bolinho de Santo Antônio. Na tradição, ele era feito como um dote para as mulheres de antigamente, porque antigamente para as mulheres casarem,
elas tinham que oferecer um dote para os maridos. Então fizeram essa tradição com o bolo, ofereciam um bolo com a medalhinha e a noiva que achasse, achava o seu parceiro. No dia 24 de junho é o dia de São João. Ele é reservado para a celebração de São João Batista, aquele que é considerado como pregador e que anunciou o nascimento de Jesus Cristo. E no dia 29 de junho, o dia de São Pedro e de São Paulo. São Pedro e São Paulo são as duas figuras fundamentais do cristianismo, pois ambos tiveram um papel muito importante na consolidação e crescimento do cristianismo no século I. Ambos foram martirizados pelas autoridades romanas. São Pedro foi um dos discípulos de Jesus e se tornando o primeiro papa da Igreja Católica. Já São Paulo, foi um dos grandes pregadores do cristianismo. E também a Gabi, né, que vai continuar falando um pouco sobre as festas juninas do nosso país. Então, na verdade, vamos continuar então com o que a gente trouxe aqui para exemplificar um pouco do que é a festa junina e também trouxemos algumas outras questões da culinária brasileira. Então, o bolo de Santo Antônio, ele é bem tradicional, né, como a Stephanie já falou, mas assim, em relação à festa de Santo Antônio, ela existe em muitas cidades brasileiras, especialmente no Nordeste, em que a festa é dedicada ao santo. O bolo é uma parte importante dessa festa e frequentemente oferecido como oferenda realmente ao santo, e dentro dele eles colocam medalhinhas do Santo Antônio. Não sei se tivemos a sorte, mas trouxemos aqui um bolo de Santo Antônio. E se a gente pra achar a medalha, quem que vai casar? Qual câmera, Maurício? Até derrubei aqui. Essa aqui, ó. Bolinho de Santo Antônio, tem alguns doguinhos também que a gente trouxe. Mais pra cima. Mais pra cima? Aqui, o bolinho de Santo Antônio que a gente vai provar pra ver se tem o santo casamenteiro, né? A medalhinha, pra ver se algum de nós namora pode vai casar aqui, né? Já pode aí. Já tiraram o santo da gente, você tá vendo isso, né? Eu acho que eu e a Letícia não vamos estar experimentando esse bolo. Elas já excluíram a gente da brincadeira do santo. Eu passei pra lá, O bolo é de coco, então eu vou pegar um pedacinho aqui sem coco, porque eu não como. Mas numa dessa, vai que meu namorado vendo isso, ele já me pede em casamento, né? Como é que é o nome do seu namorado então, mesmo? É o Diogo. Diogo, se você estiver vendo, já prepara a aliança pra entregar pra Não Stephanie. foi dessa vez. Não foi dessa vez. Então a Stephanie vai... eu posso participar agora? Ué, eu não vai tenho que você- namorado? Vai que. Enquanto isso, eu vou falar também um pouquinho sobre a paçoca. A paçoca é um docinho bem tradicional também das festas juninas. Ela é feita de amendoim torrado e moído com açúcar e farinha de mandioca ou de tapioca. O sabor dela é bem doce e também, então, presente nas festas juninas. Trouxemos também doce de abóbora, também de festa junina, geralmente feito em formato de coração. A gente pode encontrar em padarias, geralmente, e nas festas juninas. É um clássico da culinária brasileira e um doce bem tradicional, popular aí pelo Brasil. Ninguém achou? Não Ninguém achei achou também. ainda não. O santinho, pode ser? Vamos Sem girar do casamento. santo. Não, sem casamentos pro grupo. Não acredito. E aí, pra finalizar, a gente trouxe também um enroladinho de salsicha que o amendoim, já falo sobre amendoim. Vamos falar sobre o enroladinho de salsicha. Aqui em Curitiba é enroladinho divina, só pra deixar claro mais Bom detalhe. Mas essa informação aqui em Curitiba a gente não chama salsicha, e sim vina. E é um lanche bem tradicional. Ele vem, na verdade, inspirado nos cachorro-quentes dos Estados Unidos. Mas o Brasil, daquele jeito, o brasileiro, tentando mudar algumas receitas, fez um enroladinho. Então, ele é uma massinha de pão com a salsicha dentro. Inclusive, eu queria mandar um beijo pro meu entrevistado Luigi, que falou que ama todos os salgados do Brasil. Então, estamos comendo esse enroladinho hoje pensando em você. E aí, o amendoim, se quiser passar, na verdade... você mostrou o... Mostrei. O amendoim, ele é só a forma desconstruída da paçoca, né? Que a paçoca, ela é feita de amendoim, então ela é o princípio da paçoquinha. Então, a gente sempre tem os dois nas festas. E além das comidas que a Gabriele já citou, a gente geralmente tem milho cozido, milho assado, canjica, curau, pipoca, bolo de milho, bolo de fubá, cuscuz, pamonha, arroz doce, o pé de moleque, o mané pelado, que é um bolo de mandioca de tabuleiro, que é naquela forma retangular, maçã do amor,
pinhão e o famigerado quentão, que pode ser tanto alcoólico como sem álcool para as crianças poderem beber também. E com isso, né, a gente vai encerrando o nosso Fala de Onde, nosso quadro que hoje teve o primeiro episódio falando sobre o nosso querido Brasil. E a gente vai encerrando por hoje. Os os apresentadores foram eu, Luiz Miguel, Stephanie Rodrigues e Gabriele Lima, os produtores com Letícia Maiorque e Henrique Olivari, trabalhos técnicos de Andréa Bonatti, Ana Rudzinski e Maurício Nunes. A coordenação da Rádio Teia, do curso de jornalismo e da Escola de Comunicação e Design, é do professor Dr. Felipe Armata Marinho e a reitora Andréa Caldani. Boa noite, gente, e bom apetite aí para vocês.